Bom, já temos mais um resultado do PISA, o programa de avaliação de alunos que deveria mudar de sigla e ser o programa de mostrar que o Brasil é formado por idiotas. Mais uma vez nós nos ferramos nessa métrica. Numa lista de 70 alunos, só na parte de ensino de ciências nós tiramos o 63º lugar. Isso parece ser muito bom, afinal tem países piores do que o nosso. Isso se você se protege com peneiras debaixo do sol. A versão para explicar isso na fase de muito longo eu não quero ler nós somos formados por uma gleba de gente burra, estúpida e ignorante que não quer estudar, e por políticos que não fazem a menor questão disso, pois ele dá ao povo o que ele quer. Mas e a versão longa, como é? A versão longa é que nós somos governados por idiotas e são eleitos por gente estúpida e ignorante. E não há nenhum interesse de todos os lados que as pessoas aprendam mais. Basta nós vermos o que é formado a nossa grande elite, a nossa grande capacidade, os grandes luminares de nossa representatividade. Nós temos até analfabetos no Congresso Nacional que juram por Deus que não são analfabetos. Quando taxistas são eleitos para o executivo municipal e estadual simplesmente com a pecha, com o programa que, uau, eu sou taxista, nós temos sérios problemas, porque se o mote de alguém para entrar como vereador ou deputado é que ela é taxista, o que nós podemos esperar daí para frente? É muito cômodo dizermos também que o político não tem o menor interesse em ter gente educada. Isso eu estou ouvindo desde a época que eu era garoto, mas a verdade é que as pessoas também não querem aprender. Se quisessem, bom, quando eu fico dando aula, estariam prestando atenção. Não é o caso. Também seria o caso de, quando os alunos são reprovados, o pai não viria nos colégios e encheu o saco e teve ataque de pelanca para aprovar o filho dele, afinal ele paga a mensalidade, e se ele paga a mensalidade, o filho dele tem que ser aprovado automaticamente. A questão interessante essa da aprovação automática. Enquanto no ensino público o governo aprova automaticamente de forma a mascarar os péssimos desempenhos dos alunos, no colégio particular também tem uma forma de aprovação automática, já que papai não paga para ter filho reprovado. São poucos os pais que aceitam isso. E quando você paga mensalidades bem altas e espera enfiar o seu filho numa universidade de qualquer jeito, de forma com que ele fique por lá sem encher o saco para depois ter um emprego e assim sair de casa logo de uma vez, nós vemos que o problema não são só os políticos. O político é o reflexo do povo. Ele está lá porque ele foi eleito, ele não brotou igual um fungo. Alguns parecem que sim, mas isso não vem ao caso. Alguns vão alegar que, mas alguns que estão lá não foram eleitos diretamente pelo povo. Sinto muito, é o que diz a legislação eleitoral. Se você vota numa determinada legenda, essa legenda irá puxar outros políticos que não tiveram tantos votos diretos assim. Isso leva a casos bizarros, como foi o Tiririca, que teve uma votação massiva, e isso fez com que a legenda carregasse e colocasse lá no Congresso gente apenas com 5 votos. Que tal? Isso é um problema da legislação eleitoral? Sim, é. E quem que vai mudar isso? O próprio político? Eu acho que não. Mas é outro negócio. Se aconteceu isso, foi porque houve essa votação. Porque o pessoal vai lá para a urna porque fica de sacanagem. Acho que estão lá brincando de videogame e ficam lá apertando aquela porcaria de qualquer jeito, elegendo qualquer um, cachorro e gato, sem dar a menor conta do que vai acontecer dali para frente. A culpa deve ser do voto obrigatório. Então o pessoal fica lá de sacanagem. Se fosse assim, nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, teriam eleito algo melhor do que o Donald Trump. Mas aí tem um problema, o pessoal não quis ir votar, ficaram no Facebook lá
com a sua verborragia idiota, não votaram no seu candidato, na sua candidata. Bom, venceu o conservadorismo dos velhinhos que realmente foram votar, deu no que deu. Agora querem fazer o quê? Cancelar a eleição. Fizeram uma recontagem de votos em um dos estados. Isso acarretou que o Trump acabou com mais votos. Então, voltando à história da educação, de quem é a culpa? De todos nós. De todos nós. Tipo, é fácil nós cobrarmos do governo as ações, mas a verdade é que o povo não quer educação. O governo tem uma parcela de culpa? É claro que tem. Mas o governo só dá ao povo o que ele quer. Quando o povo começa a espalhar pela bosta do WhatsApp, dos Facebooks e de qualquer outra merda de rede social, aquele boato ridículo da fosfetanolamina, que é uma merda de um remédio sem nenhuma comprovação científica, produzida numa bosta de um laboratório imundo, ridículo, que você não comeria lá se fosse uma cozinha de boteco, e é vendido com essa porcaria como se fosse a salvação do câncer. O câncer, essa doença horrível que vai eliminar todas as pessoas, dá uma cura total, curando até pacientes terminais. O que faz o governo? Vamos dar ao povo o que ele quer. E começou a financiar os estudos, que até agora não comprovaram nada. Mas o povo diz o quê? Porque os nossos heróis, porque são perseguidos pela Big Pharma. Sim, a mesma Big Pharma que tem remédios homeopáticos que movimentam bilhões de dólares. O mesmo argumento que os homeopatas dizem que tadinha da nossa homeopatia, porque a Big Pharma ganha-se mais dinheiro até com homeopatia do que vendendo aspirina. Isso tudo eu já falei antes. Então, quando a pessoa acha isso normal, o político aproveita, vamos dar isso ao povo. Começa as propagandas políticas e o povo é estúpido o suficiente para acreditar. Estão defendendo os nossos direitos. Não é à toa que o PISA foi avaliar exatamente os conhecimentos de ciências, matemática e linguística e deu no que deu. Na parte de ciências era pedido que o aluno idealizasse um experimento ou que interpretasse dados ou que explicasse um determinado fenômeno mediante uma base científica. Quando o Enem coloca uma questão perguntando por que acontece quando a água derrete, e isso é tido como uma das provas mais difíceis, e a prova de química foi considerada mais difícil, sendo que estava ridiculamente fácil para quem estudou, nós vemos onde está o problema. O problema está na ignorância e na preferência por ser iletrado. E aí que não foi surpreendente para ninguém. Qualquer professor poderia ter antecipado os dados do PISA e dito que ia acontecer. Mas é claro, quem que vai ouvir professor? Professores ficam o quê? Ficam, querendo ensinar. Aí depois ficam querendo encher o saco, porque tiraram os cursos de filosofia, sociologia, tiraram da obrigatoriedade do ensino. A grande sociologia que forma sociólogos. E o sociólogo vai ser professor de sociologia para depois ficar ensinando os alunos o quanto sociologia é importante. Sendo que a importância é formar professor de sociologia para dizer que sociologia é importante. Não muito diferente dos professores de filosofia, né? Que amam um debate, mas isso vai até quando você coloca na prova uma pergunta com a sua própria opinião e o professor não é muito parecido com a opinião do professor. Podemos levar então o pessoal que ficou se masturbando na rua para responder o PISA. Ou os ignorantes que ficam depredando tudo em prol da educação e ficam destruindo os colégios. Não, podemos fazer o seguinte, podemos chamar o grande Tedson. O futuro não é lá muito bonito. Eu até estou surpreso de não termos tirado todos os últimos lugares. Até fico bem estranho saber que existem países piores do que o Brasil. E olha que lá não deve ter tanto brasileiro assim. Então nós poderíamos melhorar se quiséssemos
Fica difícil responder isso. Isso não é para hoje, não é para amanhã. O investimento na educação demora anos. Tinham usado a desculpa das cotas para acabar com a desigualdade entre as pessoas, facilitando o ingresso nas universidades, eu não sei porquê, e em prazo de 10 anos já teriam se revisto isso, bastava ter, logo no início, melhorado as condições de ensino nos colégios públicos. O que foi feito? Nada, porque é mais fácil colocar cotas. O problema da cota é a disparidade social e racial que existe no Brasil. Mas não adianta nada você colocar o aluno que teve uma péssima formação no colégio público lá numa universidade. Ele vai sentir dificuldades. Não que ele vai ter um desempenho muito inferior dos vagabundos que tem lá, que estão lá e também não estudam. Mas poderia ter melhorado o ensino público. Só que isso demanda maior investimento e não é interessante gastar dinheiro assim. Vamos gastar dinheiro, sei lá, passeando de helicóptero para cá, né, seu Sérgio Cabral? E quando eu falei, me criticaram dizendo que afinal ele chegava mais rápido no trabalho. Bem, o resultado está aí. O resultado está nisso tudo. O problema da educação é muito mais complexo do que nós podemos ver. Mas ninguém se importa. Nem quem está lá conduzindo as coisas, nem quem está aqui nesse ponto que é o principal interessado. Ele não quer estudar. Os pais não fazem questão. E o professor que vai ensinar é mal visto. É melhor o Pedro II, que fica se preocupando em causar com essas frescuras de identidade de gênero, escrevendo alunos. Bom, colocaram um X no lugar da descendência de gênero e eu não sei como é que se pronuncia aquilo, quando simplesmente era possível escrever um nome. Mas aí o professorzão lá vai deixar de causar, que nem lá o velhinho que foi trabalhar dando aula com uniforme de menina. Isso melhorou muito a educação, né, tiozão? Aí, quando eu falo, eu sou errado. O resultado? Bom, o resultado mostrou quem tem razão. Esse é André, do seu ceticismo.net. Os perfis de divulgação científica existem para divulgar ciência. E nós estamos vendo o quanto nós precisamos que mais ciência seja divulgada, mais seja aprendido. Então, compartilhe esse vídeo e nosso canal nas suas redes sociais. Tente botar um pouco na cabeça das pessoas o quanto isso é importante. Mas para isso você tem que entender o quanto isso é importante primeiro. Obrigado por terem assistido.